Olá, buenos dias. Bom dia, pessoal do 8º ano. Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante. Estou com saudade de todos, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao livro na página 55. Vamos lá? Então começa assim. 1. Si te gusta leer, es porque te gusta escuchar historias. Vamos a contarle a alguien la historieta siguiente que leímos anteriormente. Então, a gente já leu essa tirinha, mas eu vou ler novamente, que diz assim. Lo siento, ahora mismo Snoop no puede salir a jugar. Está leyendo. Los perros no saben leer. Bueno, está allí sentado y sostiene un libro. Ana Karenina y el conde Vronsky nunca podrán ser felices. Tú la puedes contar de dos formas distintas. Observa o requadro seguinte. Então, pessoal, essa tirinha, ela tem como introdução que nós vamos falar agora, que é sobre o uso do discurso direto e indireto, né? Directo e indirecto em espanhol. Esse discurso direto e indireto é a mesma coisa em português, né? Quando a gente faz um discurso direto, a gente reproduz, né? Fala diretamente e não muda a escrita, né? A informação que foi passada. Quando a gente usa o indireto, a gente está relatando o que alguém falou, uma situação que a gente observou, enfim. Então, a gente muda, faz umas adaptações, né? Muda o quê? Advérbio, muda verbo, muda o espaço, né? Muda também a referência temporal, espacial, o pronome, muda o possessivo, o demonstrativo, enfim, tá bom? Vejamos. Usando el discurso directo, ella dijo, lo siento, ahora mismo Snoopy no puede salir a jugar, está leyendo. El niño dijo, los perros no saben leer. El otro niño agregó, bueno, está allí sentado y sostiene un libro. Snoopy leyó, Ana Karenina e el conde Vronsky nunca podrão ser felizes. Então, como eu acabei de falar, né, o direto a gente só fala, né, só introduz como foi a fala do personagem. Então, não muda, né, o verbo não muda quase nada aqui. Vamos ver agora no indirecto. Ella dijo que lo sentía. En aquel momento, Snoopy no podía salir a jugar porque estaba leyendo. El niño le contestó que los perros no sabían leer. El otro niño comentó que Snoopy estaba allá, sentado y que sostenía un libro. Snoopy leyó que Ana Karenina e el conde Vronsky nunca poderiam ser felizes. Então, gente, a gente observa o que aqui, né? A mudança dos verbos, né? Então, antes nós tínhamos os verbos do infinitivo, no presente, do indicativo, e quando a gente vai para o indirecto, a gente está o quê? Relatando uma situação que já aconteceu. Então, a gente vai usar o que aqui? A gente trabalha um verbo que a gente está estudando agora no segundo bimestre, o pretérito imperfeito, né? Podem observar lá, ó, quando a gente lê mais embaixo ali, no penúltimo parágrafo, Snoopy estava allá, estava. Então, está conjugado no pretérito imperfeito. Leyó, né? Estão todos no pretérito, ou seja, eu estou relatando uma situação que aconteceu, que me contaram, ou que eu li, que eu soube sobre aquela situação. Allá, o que é allá, pessoal? Antes falou que está ali, né? Agora está allá, ou seja, a referência espacial, o pronome mudou, o demonstrativo, o possessivo, enfim, tá? Houveram várias adaptações. E aí, gente, logo abaixo a gente tem uma perguntinha na A, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer sozinhos. Que diferenças encontra entre as duas formas? Então, o que vocês têm que responder aqui na A da 55? Na 1A 55. Exatamente o que eu expliquei, né? Como é a reprodução de quem fala ou de quem conta, tá bom? Então, quem conseguir, dê um pause no vídeo, responda e confere em seguida a correção. Vamos lá? Então, a resposta ficou, pessoal. El discurso directo reproduce la frase como foi dicha. Então, o discurso direto reproduz a frase como ela realmente foi dita.
E em el discurso indirecto, la frase es relatada com outras palavras. Então, no discurso indireto, a frase é relatada com outras palavras, né? Houveram mudanças nas classes gramaticais, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Página 56. Pessoal, eu vou fazer um resumo do texto que foi falado aqui, tá bom? Dessa explicação acima. E depois a gente vai observar apenas o quadro com atenção aqui, tá? Porque o que tá no texto é basicamente o que eu já disse anteriormente. Então, tá falando, né? Sobre o que é o discurso direto, indireto, e depois fala também sobre um outro tipo de discurso. O discurso directo é discurso citado, porque o narrador cita al personaje, por lo que las comillas son necesarias. El discurso indirecto no cita textualmente, sino que comenta lo que alguien dice, por lo tanto, las comillas não são necessárias. Então, tá dizendo assim, que no discurso direto é o discurso que? Citado, né? Por quê? Porque o narrador, ele cita o personagem, porque as aspas, comilhas em espanhol quer dizer aspas, elas são necessárias. Já no discurso indireto, não cita textualmente, senão ela só comenta, né, o que alguém disse. Então, não é necessário usar as aspas. Então, a gente tem alguns exemplos aí. No directo, me dijo, quero que estés aqui mañana a la tarde. Este é o discurso directo. E em el directo não lleva comilhas. Então, no indireto não tem aspas. Olha lá. Me dijo que queria que estuviera ali hoy a la tarde. Não usa as aspas, porém usa as adaptações, né? Para a frase, muda o verbo, muda o tempo verbal aí, né? Muda o possessivo, né? Muda a referência espacial. Então, quando queremos transmitir ou comentar algo que foi dito por nosotros mismos ou por outra persona, generalmente producimos cambios que não solo afetam o tempo verbal, sino também a las outras categorias gramaticales. Aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho, tá, nesse quadro sobre as categorias gramaticais, tá bom? Então, o que muda, né, do discurso direto para o indirecto? Los demonstrativos, los posesivos, el pronombre sujeto e las referências espaciales, referências temporales e tempos verbales. Então, vamos ver. No discurso direto, usamos demonstrativos como este, esta. E no indirecto, esse, aquele, essa ou aquela. Possessivos, mi, mio ou mia, nuestro ou nuestra, ou plural, vuestro ou vuestra. Quando eu passo para o indirecto, do mi, su. Do mio ou mia, suyo ou suya. Nuestro o nuestra, su o suyo. Vuestro o vuestra, nuestro y nuestra. Pronombre sujeto. Do yo passa para él, ella. Nosotros, nosotras, ellas, ellos. Vosotros, vosotras, nosotros, nosotras. Referências espaciais no discurso directo. Aqui. No indirecto, aqui e ali. Referências temporales. Ayer, anoche. Anteayer, el día anterior. Anteanoche, la noche anterior. Tempos verbales, presente en indicativo, futuro simple ou imperfeito. E em el indirecto, usamos pretérito imperfeito ou condicional. Então, como vocês observaram, né, a gente tem algumas adaptações aqui, né, quando a gente muda do direto para o indireto, ou, né, vice-versa. Então, a gente tem que se atentar a todas essas categorias gramaticais quando a gente precisar transformar, né, mudar as frases do direto para o indireto, ou do indireto para o direto, e assim por diante, tá bom? Pessoal, vocês vão ter uma lição para fazer, só que a lição de casa, tá? Não tem a ver com o que a gente aprendeu agora, o discurso direto e indireto. Nós vamos falar sobre o futuro imperfeito. Eu vou deixar disponível para vocês essa tabelinha, para vocês conseguirem responder o exercício 2, da página 57, que vai ser para casa, tá bom? São 3 exercícios da 57. Esse quadrinho aí, para vocês conjugarem o verbo futuro imperfeito, que já vai pedir os pronomes e tem os verbos, tá? Aqui é só nessa tabela para vocês terem uma base, tá bom? Quando o verbo terminar em ar, vocês sigam as terminações em vermelho do verbo hablar. Quando terminar em ir ou ir, vocês podem seguir as terminações em vermelhos, tanto do verbo comer quanto do beber, que é a mesma conjugação,
tá bom? Então, para casa, vocês vão fazer página 57. Lembrando que o exercício 3, tá? É para fazer no caderno e você tem que fazer um conto, né? Fazer um conto bem breve, usando 3 personagens. Desculpa, pessoal. O exercício 3, vocês vão escrever, né, elaborar algumas frases no futuro. Qual futuro? No futuro imperfeito, que é parecido com essa tabela aí. Vocês peguem o verbo e vão usando as terminações, no caso no Joe, porque vocês vão falar sobre vocês. Quais são esses projetos que vocês têm que elaborar frases ou falar sobre, tá? Pode ser nessas linhas aqui ou pode fazer uma folha à parte e grampear na página 57, falando sobre os projetos de vocês a curto, a médio ou a longo prazo, tá bom? Usando as estruturas do futuro. No caso aí pode ser usado o futuro imperfeito, tá bom? Então por hoje é só e aguardo vocês na próxima aula e a lição de casa enviada, tá bom? No Schools ou pelo binóculo. Por hoje é só, buenos dias e adiós.